Olá, meu nome é Gabriel Santos, sou estudante de Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Laboratório de Otimização e Projeto Assistido por Computador do Departamento de Engenharia Elétrica e hoje vou apresentar o nosso projeto de iniciação científica sob orientação do professor Carlos Andrei Maia e co-orientação do mestre Gabriel Faria de Oliveira, modelagem e controle de sistemas dinâmicos tropicais, aplicação à sincronização de redes semafóricas. O crescimento urbano e o aumento do tráfego em grandes cidades como Belo Horizonte têm representado desafios significativos para a mobilidade urbana. Nesse sentido, garantir a segurança dos pedestres e, ao mesmo tempo, uma eficiência no trânsito de forma a garantir que o veículo consiga chegar no trabalho ou então voltar para casa no menor tempo possível é um desafio muito grande. Assim, o nosso objetivo principal é desenvolver um sistema dinâmico tropical de rápida computação, baixo custo computacional, capaz de sincronizar de forma rápida os sinais de tráfego de pedestres. Ou seja, o nosso objetivo é ter um modelo computacional que apresente a situação real daquele sistema de trânsito, viabilizando ao usuário analisar o sistema e propor um controle capaz de tornar o sistema mais otimizado, mais seguro e mais eficiente para as pessoas. Para a obtenção do nosso modelo, nós partimos de um exemplo específico, localizado na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, mas o nosso objetivo é construir um modelo que serve para qualquer rede de trânsito. Qual vai ser a modelagem utilizada? Se tratando de um sistema evento discreto, ou seja, que é movido a partir da ocorrência de eventos, ou seja, abertura do sinal ou fechamento do sinal, ou então a ida para o amarelo, a abordagem que a gente decidiu utilizar é a dos grafos de eventos temporizados. Essa abordagem é inspirada nas redes de Petri. E por que nós decidimos utilizar ela? Porque ela possui uma manipulação matemática muito fácil, uma vez que a gente consegue, a partir de um grafo de evento temporizado, escrever equações na álgebra tropical. Uma curiosidade interessante sobre a álgebra tropical é que ela leva esse nome em homenagem ao matemático da USP, Imre Simon. Bom, vou apresentar para vocês agora o mapa que viabilizou o nosso estudo, para vocês entenderem melhor também as nomenclaturas que nós utilizamos para os dois modelos que a gente conseguiu, chamados de cooperativo e restritivo. Bom, o nosso exemplo fica localizado na Avenida do Contorno, mais especificamente um cruzamento com a Rua Professor Moraes e Rua Grão-Mogol, ali no Rei do Pastel e Calunga, região próxima do shopping Pátio Savassi. Esse cruzamento tem 6 sinais de trânsito e 6 sinais de pedestre, sendo os sinais de trânsito S e os sinais de pedestres P's, como vocês podem ver aí na imagem. Esses círculos amarelos são regiões onde pode haver colisão. Bom, quando eu falar de um comportamento cooperativo, eu estou me referindo ao comportamento esperado entre os sinais de trânsito S2 e S4. Por quê? O sinal de trânsito número 2 somente pode abrir se o sinal de trânsito número 4 estiver aberto, senão ele vai fechar a passagem dos carros que estão vindo lá do sinal de trânsito número 6. Então esse é um comportamento chamado de cooperativo. O sinal de trânsito número 4 precisa cooperar para o funcionamento do sinal de trânsito número 2. Quando eu disser funcionamento restritivo, é o funcionamento clássico, onde nós temos sinais concorrentes, ou seja, sinal de trânsito número 1 e sinal de trânsito número 5. Se o 1 abrir e o 5 abrir também, vai haver uma colisão. Se o sinal de trânsito número 5 e o sinal de trânsito número 6 estiverem abertos, vai haver uma colisão. Então esses são chamados de comportamentos restritivos. Ok? Bom, tendo feito as medições e entendido melhor o comportamento daquela rede de trânsito, nós conseguimos montar dois GETs. GETs é a sigla para grafo de evento temporizado. Dois GETs mais básicos que conseguem juntos modelar todo o sistema da rede de trânsito. Então eu vou apresentar primeiramente aqui na tela para vocês o GET cooperativo, que no caso é quando a gente tem aquele exemplo lá do sinal de trânsito número 2 e número 4,
que o 2 só consegue abrir se o 4 estiver aberto e o 4 somente vai fechar se o 2 estiver fechado. Na tela vocês podem ver que o sinal de trânsito número 4 é o da direita e o sinal de trânsito número 2 é o da esquerda. Por quê? Quando nós temos lugares, ou seja, círculos, com a temporização gama, letra grega gama, significa que é o lugar verde, porque a temporização é o tempo de verde. Quando a gente tem um lugar com a temporização alfa, é o amarelo, e beta é para vermelho. Então, nesse caso, a gente tem o sinal de trânsito número 4, verde, e o sinal de trânsito número 2, vermelho. E a gente pode ver que o sinal de trânsito número 4 habilitou o sinal de trânsito número 2 a ir para o verde. Porque a gente tem ali no lugar intermediário, que é o lugar Q, um token também. E esse token só vai para lá quando o sinal de trânsito número 4 fica verde. Se a gente continuar rodando esse grafo de evento temporizado, a gente vai ter que um token vai parar no outro lugar intermediário, que é quando o sinal de trânsito número 2 foi para vermelho, e vai habilitar o sinal de trânsito número 4 a ficar vermelho também. O funcionamento básico de um GET é esse. Uma transição somente vai acontecer depois que o token ter permanecido tempo suficiente nos seus lugares de entrada. Dando sequência, eu vou apresentar para vocês agora o grafo de evento temporizado restritivo. Então, a gente tem aqui na tela. Poderia ser para vários exemplos lá da rede de trânsito, mas vamos pensar que a gente tem o sinal de trânsito número 1 e o sinal de trânsito número 5. Nesse caso, a gente teria o sinal de trânsito número 1 à esquerda e o sinal de trânsito número 5 à direita. O 1 está verde porque, como vocês podem ver, o token está no lugar cuja a temporização é a letra grega gama, que simboliza o verde. E o outro está vermelho porque a ficha está no beta, que significa o vermelho. E é um pouco mais simples de entender esse, porque um é o complemento do outro. Se um está vermelho, o outro tem que estar verde. Se um está verde, o outro tem que estar vermelho. É sempre assim. E o funcionamento é similar ao outro GET, né? A transição somente vai acontecer se tiver um token que permaneceu tempo suficiente nos seus respectivos lugares de entrada. Enfim, recomendo, se vocês não tiveram nenhum contato com grafo de evento temporizado ou rede de Petri, dar uma pesquisada na internet, porque talvez fique mais fácil de entender o funcionamento dessas redes. Como eu expliquei para vocês, o motivo da gente ter escolhido a modelagem grafo de evento temporizado é porque é muito fácil agora escrever equações na álgebra tropical tendo os grafos em mãos. O nosso grafo de evento temporizado restritivo e cooperativo consegue ser escrito em equações do seguinte tipo: x de k é igual a uma matriz A0 vezes, no caso, esse x circulado é chamado de multiplicação tropical. É a soma convencional. Vezes x de k mais essa cruz circulada é chamada de soma tropical. É a operação de maximização convencional. Mais uma matriz A1 vezes o x de k menos 1 mais uma matriz B vezes o de k. Essa equação consegue ser resolvida por meio da utilização da operação estrela de Kleene. Nesse sentido, com essas equações e sabendo como resolvê-las, nós, utilizando o software de uso livre Cycloslab, montamos um software capaz de resolver essas equações e disponibilizar gráficos que vão evoluir apresentando o estado de cada semáforo no decorrer do tempo. Então, vou apresentar para vocês aqui agora a imagem do comportamento, por exemplo, restritivo entre os sinais de trânsito número 1, 5 e 6. No caso, o sinal de trânsito número 1 não pode abrir caso o 5 ou o 6 estejam abertos. E isso é apresentado aí no gráfico. A gente considera o valor 1 como sendo o sinal está aberto, 0.5 o sinal está amarelo e 0 o sinal está fechado. E esses gráficos podem ser obtidos
gráficos para quaisquer um dos 12 sinais, ou os 6 sinais de trânsito, ou os 6 sinais de pedestre. Isso pode ser feito lá usando o software Cycloslab. Essa foi o nosso projeto. Acredito que foi muito proveitoso trabalhar com o professor Andrei, trabalhar com o Gabriel. E esse modelo pode ser utilizado para quaisquer outra rede de trânsito tradicional, né, que tenha um verde, amarelo e vermelho. E para o uso do software, basta você incluir qual a marcação inicial da rede, ou seja, qual sinal está verde, amarelo, vermelho. Incluir também quais sinais podem abrir em conjunto e quais devem abrir em conjunto, né? Você deve fornecer qual o comportamento esperado de cada um dos sinais, ou seja, qual é cooperativo e qual é restritivo. Você também precisa fornecer as temporizações e, tendo isso em mãos, o software consegue computar para você esses gráficos. Então, é um software bastante eficiente e de baixíssimo custo computacional. Obrigado pela atenção e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, é só entrar em contato.